Olá, meus amores, tudo certinho? Hoje nós vamos estudar a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ela não é difícil, ela é a mesma coisa que a primeira, só que é um pouquinho mais de trabalho. Vocês vão copiar o próximo slide, que é o mapinha de conceito, e vão acompanhando durante a aula, ok? A segunda lei de Mendel é conhecida também como lei da segregação independente, onde nós estudamos duas características ou mais ao mesmo tempo. Então, eu posso estudar, por exemplo, cor da ervilha e textura da ervilha, como é o exemplo que eu dei logo mais. Detalhe, para se enquadrar na segunda lei de Mendel, os genes eles precisam se encontrar em cromossomos diferentes. Então, eu tenho o cromossomo A, que ele é homólogo a um outro cromossomo. Então, um gene em cada cromossomo, um alelo, né, para formar o gene. E eu tenho um cromossomo B, que ele também é homólogo a um outro cromossomo, onde eles têm os mesmos alelos homólogos, certo? Vamos ver um exemplo. Eu peguei aqui o exemplo 1, eu coloquei um indivíduo duplamente homozigoto, quer dizer que ele é homozigoto para as duas características. Pode ser homozigoto recessivo, pode ser homozigoto dominante, mas tem que ser homozigoto, certo? Então, aqui eu vou usar coloração da ervilha, por exemplo. Vzão, ervilhas amarelas, Rzão, ervilhas lisas. Os cromossomos representados em vermelhos, eles são homólogos entre eles, então eles possuem alelos homólogos, que é o Vzão. Os cromossomos representados na cor verde, eles são homólogos entre si. E eles possuem uma outra característica, que é para a textura, que é a característica lisa. Então, eles só podem formar um tipo de gameta, Vzão, Rzão, porque eu vou combinar a característica da cor com a característica da textura. Então, vou ter um Vzão, porque ele é homozigoto dominante, o Rzão, porque ele é homozigoto dominante também. Então, a possibilidade de gametas é só uma. Mas aí nós temos um outro exemplo, que é o de híbrido, né? Ele é heterozigoto para as duas características. Ou seja, ele é duplamente heterozigoto. Tá? Então, eu coloquei aqui, eu usei as mesmas características, cor da ervilha e a textura. Vocês têm aqui o Vzão, Vzinho, que são as características da cor, e o Rzão, Rzinho, que são as características da textura. Então, qual é a possibilidade de gametas desse indivíduo? Lembrando que eles precisam estar em cromossomos diferentes. Então, eu tenho a cor aqui em cromossomos homólogos e a textura em cromossomos homólogos nos outros cromossomos, certo? Então, quais as possibilidades de gametas? Eu posso ter Vzão, Rzão, eu posso ter Vzão, Rzinho, eu posso ter Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho, certo? E aqui eu fiz o cruzamento para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Por que eu não expliquei o cruzamento do exemplo 1? Porque ele é muito simples, ele vai dar 100% igual. O cruzamento do exemplo 2 ele é um pouquinho mais complicado. Vocês têm aqui vários xenótipos e fenótipos. Mas a gente vai ver isso mais detalhado nas aulas, nos próximos slides. Certo? Para você descobrir a quantidade de gametas de um cruzamento, você também pode usar uma fórmula, que é 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos, ou seja, o número de alelos diferentes. Se eu fizer o cruzamento desse exemplo 1, que ele é duplamente homozigoto, o n, a gente tem algum heterozigoto ali no meio? Não, então o n vai ser 0, e qualquer número elevado a 0 é 1. Se eu fizer o cruzamento do exemplo 2, onde nós temos 2 heterozigotos, vai ser 2 elevado a n,
que é igual a 2 elevado a 2, 2 vezes 2, lembrando que é potência, então a gente multiplica a base, né? 2 vezes 2 igual a 4. Então, nós temos aqui, ó, 4 possibilidades de gametas. Agora, a gente segue para o próximo slide, vocês copiam o próximo mapa e deem continuidade à aula. Como foi esse cruzamento feito por Mendel, né? Como Mendel chegou a essas conclusões? Então, o que Mendel fez? Mendel ele utilizou duas características. Ele utilizou as cores e ele utilizou as texturas, tá? Onde a cor amarela vai ser representada por Vzão, a cor verde por Vzinho, a textura lisa por Rzão e a textura rugosa por Rzinho. Então, para você ter uma ervilha amarela, ela tem que ser Vzão alguma coisa. Se ela é Vzão, automaticamente ela é dominante. Para ser ervilha verde, obrigatoriamente ela tem que ser homozigota, Vzinho, Vzinho. Para ser uma ervilha lisa, ela precisa ter um Rzão, ou seja, ela também é dominante. Pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Para ser ervilha rugosa, ela tem que ser recessiva, tá? Ela tem que ser homozigótica. Ela vai ser Rzinho, Rzinho. Mendel cruzou na geração paternal, ele cruzou duas plantas puras para as duas características. Então, ele cruzou duas plantas puras para a cor e duas plantas puras para a textura. Tá? Então, ele fez o seguinte cruzamento. Um pai era Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, ou seja, ele era amarelo e liso. E o outro pai, a outra mãe, né? Ela era Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, ela era recessiva, ela era verde e rugosa. Ele obteve na primeira geração, que é a geração que a gente chama de F1, 100% indivíduos heterozigotos para as duas características, com o fenótipo das características dominantes. Então, ele obteve 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, mas plantas amarelas e lisas, certo? E aí, o que ele fez? Ele retrocruzou, ele pegou dois indivíduos daquela F1 e cruzou entre eles. E aí, ele obteve uma geração F2, tá? Como que ele fez? Ele pegou, então, os pais, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Os dois pais, eles são heterozigotos, eles são dihíbridos, ou seja, eles são heterozigotos para as duas características. Então, qual a possibilidade de gametas desses indivíduos? Nós temos 4 possibilidades de gametas para o primeiro pai e 4 possibilidades de gametas para a mãe, certo? E como fica esse cruzamento? A gente cruza o primeiro com o primeiro com o segundo, e assim vai, até a gente fazer todas as 16 possibilidades. Sim, na primeira lei de Mendel, nós tínhamos apenas 4 possibilidades, porque nós trabalhávamos com uma característica por vez. Neste caso, a gente está trabalhando com 2 características por vez, então nós vamos ter, sim, 16 possibilidades, tá? Então, depois que você fez aí o seu quadro de Punnett, a gente tem os resultados. Se a gente for falar da proporção fenotípica de F2, que é aquilo que a gente pode ver, né? Fenótipo é aquilo que nos aparece. Nós temos aí a possibilidade de Vzão, alguma coisa, Rzão, alguma coisa, para ser amarela lisa. Amarela rugosa tem que ser Vzão, alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Verde lisa tem que ser Vzinho, Vzinho, Rzão, alguma coisa. E verde rugosa tem que ser Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, vamos ver a proporção fenotípica desse cruzamento. Eu tenho, para amarela lisa, 9 possibilidades, ou 9 para 16. Para amarela rugosa, eu tenho 3 possibilidades, ou seja, 3 ou 3 para 16.
Verde lisa eu também tenho 3 possibilidades, ou 3 para 16, e verde rugosa eu tenho apenas uma possibilidade. Certinho? Então, nós vamos para o próximo slide, vocês copiam e a gente segue com a aula. Polibridismo, ou seja, mais de 2 características, mais de 2 genes ao mesmo tempo, tá? Ou seja, esse aí é a partir de 3 genes, tá? Como prever o número de gametas neste caso? Nós vamos utilizar aquela formulazinha lá, né? 2 elevado a n, onde n é o número de alelos diferentes, ou seja, de alelos heterozigotos. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezinho, dezinho, ezão, ezinho. Nós temos quantos gametas diferentes aí? 3, certo? A gente não considera, nesse caso, os gametas que eles são homozigotos, tá? Os genes que são homozigotos. A gente só considera os genes heterozigotos. Então, 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, para este cruzamento aí, nós temos possibilidade de 8 gametas, tá? Precisa fazer o quadro de Punnett, essas coisas? Não, a gente tem uma outra forma de representar, de ver quais são esses gametas, que é o método da ramificação, tá? Ele é um método usado para identificar gametas quando nós temos uma quantidade muito grande de genes. Então, eu trouxe um exemplo menor, trouxe aí, ó, azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho, onde a possibilidade de gameta é azão, azão, que ele é um só, então a gente vai utilizar só um, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Como que a gente vai fazer esse método da ramificação? A gente vai pegar o gene homozigótico, vai colocar ele aqui. A gente vai começar a pegar os heterozigóticos, certo? Então, bezão, bezinho, e vai ramificando, cezão, cezinho, porque todos eles precisam ter os mesmos genes, tá? Se eu colocar só azão, bezão, cezão, tá errado. E o cezinho? E o bezinho, onde está? Né? Então, a gente precisa ter todos. Então, você vai ramificando. Dá para fazer, por exemplo, com aquele de 5 exemplos? Dá. Vocês, inclusive, podem fazer. Aí, vocês podem fazer e me mandar na atividade a foto, tá? Então, esse é o método de ramificação. Como que nós faríamos para descobrir os gametas? Na fórmula. Nós temos apenas 2 gametas, 2 genes heterozigotos. Então, 2 elevado a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Certinho? Professora, como que pode cair a segunda lei de Mendel no Enem? A segunda lei de Mendel no Enem vem em problema, vem utilizando muito a interpretação de texto. Para vocês conseguirem fazer um exercício da segunda lei de Mendel, vocês precisam saber interpretar e tirar os dados do texto. Então, eu vou fazer um exercício aqui bem detalhadinho para vocês, tá? Para vocês conseguirem fazer os exercícios bonitinho. Então, copiem o exercício resolvido. Vamos lá. Em porquinhos da Índia, a pelagem preta e curta é dominante em relação à pelagem marrom longa. Opa, nós aí temos um dado, né? Nós temos aí a pelagem preta e curta, ela é dominante. Se ela é dominante, eu já vou colocar lá embaixo o alelo dela, né? Preta eu usei azão e curta eu usei bezão, certo? Em relação à pelagem marrom e longa, então se preto e curto é dominante, automaticamente marrom e longa vai ser recessivo, então eu já vou lá colocar os alelos recessivos. Marrom, azinho, azinho, e longa, bezinho, bezinho. Sabendo que tanto a cor quanto o comprimento dos pelos são caracteres determinados por genes que obedecem à segunda lei de Mendel.
Então, aqui você já sabe que você vai trabalhar segundo a lei de Mendel. O que ele quer? Ele quer a proporção fenotípica esperada para os descendentes do cruzamento entre porquinhos da Índia duplamente heterozigotos. Então, os porquinhos da Índia, eles serão azão, azinho, bezão, bezinho. Os dois, certo? Então, vamos fazer este cruzamento. Vamos tirar aqui os gametas. Tá? A possibilidade de gametas para o pai. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Para a mãe, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Certo? Essas são as possibilidades de gametas. Agora, a gente vai lá no quadro de Punnett, colocar esses gametas e fazer os cruzamentos. Lembrando que eu cruzo sempre o primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto. E assim eu faço com todas as linhas e colunas do quadro de Punnett. Certo? Alguma dúvida até aí? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, ou tanto pelo canal, ou me enviando um e-mail, ou lá na nossa sala de aula. Tudo bem? Então, vamos à resolução. Ele pediu a proporção fenotípica, então a gente vai ter que determinar quais são os fenótipos desse indivíduo. A gente já viu que pelo curto e preto, ele precisa ser azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa. Preta e longa, ela precisa ser azão, alguma coisa, bezinho, bezinho. Marrom, curta, azinho, azinho, bezão, alguma coisa. Marrom, longa, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Certinho? Então, vamos à proporção fenotípica. Eu tenho indivíduos com cor preta e pelo curto, 9 indivíduos, ou 9 para 16. Pelagem preta ou longa, 3 para 16, ou 3. Marrom e curta, 3 ou 3 para 16. E marrom e longa, 1 ou 1 para 16. Então, qual que é a minha proporção fenotípica? 9 para 3 para 3 para 1, ou 9 sobre 16 para 3 sobre 16, para 3 sobre 16, e para 1 sobre 16. Certinho? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Beijo, bons estudos para vocês, boa aula e até a próxima.